boa tarde a todos. Eu sou o Hamilton aqui de Ribeirão Preto. Tá? A gente está lá na luta, né, César? Os GTs da reforma. E agora, depois dessa brilhante apresentação do Rafael Vilches, a gente vai começar a esmiuçar um pouco mais a reforma. E o César aqui, que participou do GT 4, né, no pátio RTC, que tratou exatamente sobre operações com bens imóveis, né? E por que a importância disso? Dentro das operações de bens imóveis do IBS, nós vamos continuar a prestação de serviço de construção civil. Tá? E também vamos ter duas novidades aí que o Rafael já disse, né, que é a alocação de bens imóveis e a alienação de bens imóveis. Né? Então vamos experimentar aqui os conhecimentos do César aqui, tá bom? Bom, boa tarde. Queria agradecer primeiramente a Cefim pelo convite, queria agradecer também a presença de todos, Alberto Macedo também, o Hamilton, por estar fazendo a mediação. E, sem mais delongas, né, porque o tempo é curto, vamos passar a apresentação sobre bens imóveis, porque ela é um pouco longa, mas ela não consegue fazer muita profundidade. Por quê? Por causa do tempo. Né? Queria dar uma geral para vocês, porque isso daqui é um tema novo. Como o Rafael Vilches bem falou, e eu gostei do Rafael, porque ele não deu spoiler, né? Ele fez um trailer. Ele falou dos bens imóveis, mas ele não contou os segredos. Por isso que eu estou aqui. Vamos começar a falar, então. Pode passar para o primeiro slide, por favor? Que a grande novidade aqui do regime de bens imóveis é que vai tributar algumas operações que não eram tributadas classicamente pelo ICMS e pelo ISS. Você pegar, por exemplo, a locação, como o Rafael falou, não incidia nem ISS nem ICMS. Mas agora vai incidir IBS, ICBS também. E só que acontece que o bem imóvel ele tem uma particularidade, né? Ele é bem diferente de uma mercadoria comum. Se você pega, por exemplo, aquele Blue Label que o Rafael falou que o diretor gosta de tomar depois do almoço, correto? Aquele Blue Label ele vai consumir rapidinho. Espero eu que não tão rápido, né? Porque não é todo dia que dá para gastar R$ 1.500. Mas ele vai consumir rápido. Agora, um bem imóvel, quanto tempo vocês acham que leva para consumir um bem imóvel? 1 ano? 2 anos? 1 década? 1 século? Talvez até mais, correto? Porque o bem imóvel continua lá. Você pode até demolir o prédio que está em cima, mas o terreno continua. E o terreno é um bem imóvel. Por isso que a Constituição, na hora que ela foi alterada, fizeram muito bem em prever algumas coisas específicas para o regime de bens imóveis. Por quê? Porque o bem imóvel ele não é um bem comum. Ele tem algumas particularidades. E vocês vão ver que não é toda operação com bens imóveis que entra no regime específico de bens imóveis. Você fala, César, que loucura, né? Como é que é? É regime de bens imóveis, mas não é toda operação com bens imóveis que entra. Exatamente. Só vai entrar o quê? Alienação, geralmente é a compra e venda, mas óbvio, tem outras, né? Por exemplo, permuta, dação em pagamento, né? E cessão também de direitos reais, ou ato translativo ou constitutivo, alocação, cessão onerosa e arrendamento. E olha só que interessante, serviços de administração e intermediação. Olha só, isso daqui pode ser uma operação com bem imóvel, correto? Mas também poderia ser com bem móvel. Eu posso fazer uma corretagem de bens móveis, correto? Quem não conhece uma corretora de valores mobiliários? Existe também. Mas quando é de bem imóvel, entra no regime específico. E olha só que interessante. Serviço de construção civil entrou também. E que hoje ele é tributado pelo ISS, concorda? Em regra, não teria motivo para falar, olha, isso daqui é um serviço diferente para a gente colocar ele num regime específico. Mas consideraram que sim, ele tem alguma característica diferente. E qual foi a característica dele? Lobby. Olha só que interessante. Exatamente. Ele tem uma característica muito especial que vocês vão ver. Pode passar, por favor. E vocês vão ver que outras operações com bens imóveis não entraram. E qual que é a diferença? Alguém já viu o lobby das faxineiras? Não? A Associação Nacional de Seguranças? Não? Confederação de Zeladores? Gente, eu não estou zoando eles não, tá? É com todo o respeito. Por quê?
Porque eles não tiveram a capacidade política de se organizar e pleitear junto ao Congresso Nacional para incluir o serviço deles no regime específico de imóveis. Quem acompanhou a reforma pode ver que quem teve essa capacidade entrou. E teve gente que bateu na trave. Por exemplo, estacionamento. Estacionamento, ele quase entrou no regime específico de bens imóveis. O que aconteceu? Colocaram na lei e foi enviada para o Congresso, mas foi vetado. Então, ele quase entrou no regime específico de bens imóveis. Mas por quê? Porque esses sim, têm uma associação nacional de estacionamentos que quase conseguiu colocar. E temos também um exemplo que eu coloquei aqui, que é o buffet. Né? Que é o buffet. Por quê? Porque buffet é sempre aquela coisa. Né? O que é preponderante? É o aluguel do espaço? É o serviço? É o fornecimento da comida, da bebida? A diversão que é proporcionada? Enfim, não interessa. Não entrou. Então, por isso que eu fiz esses 2 slides. O primeiro é quem estava dentro. Alienação, locação, cessão. E quem está fora, mas está fora por motivos políticos e não motivos técnicos. E para continuar na polêmica, né, que é interessante, ao contrário do nosso amigo Rafael Vilches, né, que tem certeza que está autorizada a tributação do IBS e do ITBI sobre operações com bens imóveis, tem gente que não concorda. Tem gente que, por exemplo, nessa corrente 1 fala que é uma bitributação inconstitucional. Por quê? Porque você está tributando o mesmo fato econômico 2 vezes. E isso a Constituição não permite. Por outro lado, tem gente que, igual o Rafael. O Rafael ele acha que pode tributar. Por quê? Ele já deu exemplos. Né? Você tem uma operação que é tributada por mais de um tipo de tributo. Você pode reparar que hoje, quando você vende um imóvel, a tributação que ocorre, ela não é apenas do ITBI. Você tem um ganho de capital também, não tem? Dependendo, tem um PIS, COFINS. Ou seja, hoje já se tributam. Já há outros tributos que incidem sobre aquela operação. E não é só isso, né? Como todo bom brasileiro, a gente cria alguma polêmica aqui, né, para deixar a coisa mais dinâmica. Vamos lá. Tem uma terceira corrente também, né? A terceira corrente fala que o quê? Não há bitributação, porque a regra matriz de incidência é diferente. Olha só, o ITBI, ele tributa o quê? A aquisição, né? A transmissão, e o adquirente é que paga. O IBS, ele não tributa a aquisição, ele tributa a venda. Olha que diferente, não é? Um tributa a compra, o outro tributa a venda. E digo mais, ele não tributa a mesma pessoa. O ITBI tributa quem? O adquirente. IBS, CBS tributa quem? O vendedor. Olha que diferença. Não é a mesma coisa, gente. Pelo menos para a terceira corrente. Como isso vai se resolver? Justiça. Olha que legal. Por isso que eu não vou nem me alongar muito aqui. Por quê? Porque isso daqui com certeza vai cair no judiciário e, quem sabe, daqui a algum tempo teremos uma decisão. Correto? Espero que definitiva. E, para terminar de falar da incidência ou não incidência, né, tem algumas operações com bens imóveis que não incide IBS e CBS. São elas constituição ou transmissão de direitos reais de garantia, permuta entre contribuintes, exceto sobre a torna, ou seja, somente a torna será tributada por IBS e CBS. Isso daqui também foi lobby, porque quem trabalha com ITBI sabe que a permuta, na verdade, não é uma operação, correto? São 2. Tem uma pessoa dando imóvel e tem uma outra pessoa dando outro imóvel. E neste caso aqui, optou-se por tributar apenas a torna, o valor pago em dinheiro, a diferença. E também não vão ser tributadas as operações por gestores de fundos patrimoniais, endowments. Sabe, aquele fundo que recebe doação e com a renda eles financiam alguma outra atividade, tipo educação, por exemplo. E também temos uma outra questão aqui que é bastante interessante. Tá? Para não concorrer à alocação de bens imóveis residenciais com a hotelaria, né, seria uma, como que eu posso dizer? Seria uma concorrência desleal, né? Você tem alguém que está alugando um imóvel para
alguém residir que não paga imposto. E no regime de hotelaria tem gente que aluga para alguém residir e paga imposto. Por isso que fizeram o quê? Uma regra. Se o locador for contribuinte e ele fizer um contrato de até 90 dias ininterruptos de um imóvel residencial, isso daqui vai ser regido pelo regime de hotelaria. E eu digo isso que é só a operação, tá? Não quer dizer que esse contribuinte virou um prestador de serviço de hotelaria, mas a operação vai ser tratada pelo regime de hotelaria. E indo agora para a sujeição passiva, isso daqui é bastante interessante, por quê? Porque a regra geral do IBS e da CBS é o quê? O vendedor, o fornecedor, ser o contribuinte. Né? E aqui é mais ou menos o que acontece. Vocês podem ver a alienação, o alienante. Na seção instituição de direitos reais, o cedente. Construção, administração e intermediação, o prestador de serviços. Locação, o locador. Mas olha a exceção aqui, a adjudicação, remissão ou arrematação. Aqui é parecido com o ITBI. Nesse caso é o adquirente. Por quê? Porque o cara que está vendendo imóvel, ele não está vendendo porque quer. Correto? Ele está sendo leiloado. E geralmente aquele imóvel não vai ser arrematado por um valor justo. E a pessoa muitas vezes não vai conseguir quitar a sua dívida com aquele imóvel, com a venda daquele imóvel. Vocês acham que vai sobrar dinheiro para ele pagar imposto? Não, né? Então a gente deixa isso para o adquirente. É ele que vai arcar com IBS e CBS. E aqui a gente começa a entrar naquele terreno pantanoso, né? Como é que vai tributar a pessoa física? Toda pessoa física que vender imóvel vai ser contribuinte do IBS? Em regra, não. Em regra, quem é contribuinte de IBS e CBS é a pessoa jurídica, PJ. Mas existem casos em que a pessoa física vai ser tributada. Né? E se você deixasse a cargo da regra geral, que é o que está no artigo 21, quem que ia ser tributado? É aquele fornecedor, que é quem? Que desenvolve a atividade econômica de modo habitual ou em volume que caracterize a atividade econômica ou de forma profissional. Gente, vamos lá. Se eu perguntar para vocês, o que é habitualidade? Alguém fala para mim o que é habitualidade? Uma operação. Eu vendi um imóvel este ano. Eu tenho habitualidade? Se eu vender 2, 3, 4, quem dá mais? Então, olha só, cada um vai falar um limite, correto? Se eu perguntar para cada pessoa vai ter um critério. E o que optou-se por fazer? Segurança jurídica. Né? No caso da caracterização da pessoa física como contribuinte, optou-se por um critério objetivo. Então, temos uma regra específica que determina que quem alugar imóvel e tiver uma receita bruta superior a R$240 mil e alugar mais de 3 imóveis distintos, vai ser contribuinte. Mas só no ano que vem. Você tem que olhar o ano calendário anterior e verificar se você superou esses limites. Se você superou esse limite no ano anterior, então neste ano você vai ser contribuinte. Olha a complexidade. Ano calendário lembra o quê? Simples nacional, né? E de simples não tem nada. Correto? Temos algo que foi introduzido aqui no regime de bens imóveis. A alienação também tem critérios. Mais de 3 imóveis distintos, mantidos há menos de 5 anos no patrimônio, ou mais de um imóvel construído pelo próprio contribuinte. Olha só que interessante isso daqui. Por que é interessante? Todo critério objetivo é injusto. Por que é injusto, César? Esse critério objetivo ele é injusto por quê? Porque, olha só, aquele cara que vendeu 4 imóveis, putz, mas passou um imóvel só, e se o limite fosse 4? Não, esse estaria bem. Mas e aquele cara que vendeu 5, César? Aquele cara que faturou R$240 mil e 10 centavos. Ele vai virar contribuinte? Vai virar contribuinte. Por quê? Segurança jurídica. Optou-se por ter uma segurança jurídica a pedido do setor imobiliário. Para quê? Para não ficar a cargo de cada um, ou cada juiz, dependendo do caso, definir o que é habitualidade,
o que é volume, o que é atividade econômica. Por isso que temos critérios objetivos. Mas olha só o nó. O que são imóveis distintos? Se eu pegar um imóvel, um apartamento que tem 3 vagas de garagem, que estão na mesma matrícula, um apartamento e 3 vagas, são 4 imóveis ou é um? E se a matrícula for separada para cada vaga, muda alguma coisa? Sabe qual é a resposta? Não sei, vai ficar para regulamento. Exatamente. E olha só que interessante. Mais de um imóvel construído pelo próprio contribuinte. Então vamos lá. Construído pelo próprio contribuinte. Só vou tributar pedreiro, mestre de obras, engenheiro, porque se eu terceirizar a construção, né? Se eu mesmo não construir, então não entro na regra, né, César? Não sei, vai ficar para regulamento. Mas olha só, se achou complicado, tem mais coisa aqui ainda. Você pode ser tributado no mesmo ano calendário. Então vamos lá. Então quer dizer que se eu fizesse pela regra anterior e eu quiser começar a alocar imóveis, vamos fazer assim, vou arrebentar a boca do balão agora. Vou alocar tudo que eu tiver, vou faturar horrores, porque ano que vem eu não alugo nada, entendeu? Já recebi tudo agora, entendeu? Já vendi tudo e já era. Não. Se você superar em 20% os 240 mil, ou seja, tiver uma renda maior que 288 mil, naquele ano calendário você já vira contribuinte. Exatamente. Por isso que eu falei do Simples Nacional. E olha só, com relação à operação. A operação. Então quer dizer o quê? Se você pegar e fizer alguma operação e você já tem uma receita superior a 288 mil, essa operação já vira na hora tributável. Tá? E aqui, com relação à alienação, o que exceder 3 imóveis distintos. Ou seja, se neste ano eu vendi 4, o 4º imóvel já vai ser tributado. Um imóvel construído, se eu vender o 2º, neste ano, já vai ser tributado. E outra coisa, hein? Tem que ficar atento aqui. Se você virar contribuinte do IBS como pessoa física, você vira contribuinte do regime regular. Tá? Isso quer dizer o quê? Você praticamente vai virar uma PJ. Tá? Então, por exemplo, se você vende 4 imóveis, virou contribuinte do IBS e da CBS. E você vende bolo também para complementar a renda, não é mesmo? Essa venda de bolo também vai ter que ser tributada pelo IBS e CBS. Olha só que legal. Daí você fala, César, mas eu vendi o meu carro. Né? O meu carro não era uma mercadoria. Tudo bem. Ele entra como bem de consumo pessoal, está previsto na regra geral. Porém, olha só que interessante, como que você vai controlar o que é um bem de consumo pessoal ou não? Como você vai saber, como fiscal, se aquele carro que aquela pessoa vendeu era uma mercadoria ou se realmente era um bem de transporte que ela utilizava para o seu transporte? Vocês não sabem? Eu também não. A gente vai descobrir junto isso daqui, ano que vem. Ou depois do ano que vem, né? Porque para o município começa depois. Mas vai ser com emoção. E vamos falar agora um pouco de fato gerador, tá? Porque fato gerador também é uma coisa muito interessante pelo seguinte. Em regra, o fato gerador é o quê? É o fornecimento. Tá? Então você pega, por exemplo, a alienação, é o momento da alienação. Cessão, quando você celebra o contrato, ou os ajustes. Construção, na hora que faz a prestação de serviço. Mas olha só, locação, administração e intermediação. É no pagamento. E olha só que interessante isso daqui. Esse fato gerador é o contribuinte que praticamente vai escolher se vai acontecer ou não, né? Porque olha só, se você falar que o fato gerador ocorre no pagamento, você, fiscal, vai ter que ver se houve pagamento. E como você vê se houve pagamento ou não? Basta emitir a nota fiscal? Exatamente. Olha só, o setor imobiliário, buscando maior segurança, maiores garantias e facilidades, achou que colocar o pagamento como fato gerador era uma coisa boa para eles. Mas, para fiscalizar, é um pouco mais complicado. Como você vê se entrou dinheiro na conta bancária? É intrusivo, né? É bastante invasivo. Pois é. E olha só, tem que lembrar da questão também da decadência. Por quê? Porque a decadência, ela conta quando, a partir do fato gerador, quando é pelo regime de homologação. Correto? Se ele deixou de pagar aquele aluguel ou aquela venda, né? E ele pagou só, sei lá, depois de 3 anos de realizado o negócio, o que vai acontecer?
Só depois de 3 anos é que vai contar a decadência. Olha a segurança que o contribuinte vai ter. Tudo isso não foi pensado quando pediram, por isso tem que tomar cuidado na hora que você pede alguma coisa. Você pode ser atendido. E a base de cálculo, em regra, ela é o valor da operação, ela inclui juros, variações, acréscimos, etc. Bastante coisa que já está na parte geral. Tá? E exceções, como todo bom, né? Como toda boa regra, a gente tem exceções. Quais são as exceções? Na locação, é excluído tributo, emolumento e condomínio. Então, por exemplo, aquele aluguel que você faz do apartamento e pede para o locatário pagar o IPTU e o condomínio, esse IPTU e o condomínio não entram na base de cálculo do aluguel. Tá joia? Fica de fora. Em intermediação, a base de cálculo é apenas um montante devido para cada corretor. Você já viu naquele caso que um corretor ele fecha o negócio, só que para fazer isso, ele subcontratou alguém? Ou você contratou 2 corretores? Então vamos lá, se você pagou R$1.000 para um e ele passou 500 para outro corretor, você não vai cobrar em cima de 1.000 e depois em cima de 500. Só vai cobrar em cima dos 500 do primeiro e dos 500 do segundo. Tá joia? E agora a gente vai chegando na parte que é um pouco mais complicada. Olha a fórmula matemática, gente. Quem fez direito aqui adora a fórmula matemática. Certo? Qual que é a base de cálculo? É o valor da operação, menos o redutor de ajuste, e depois menos o redutor social. E o que é esse redutor de ajuste? Redutor de ajuste, esse daqui é uma coisa que eu vou pedir para vocês olharem depois com bastante carinho, porque esse daqui é o coração para a coisa funcionar no regime de bens imóveis. Redutor de ajuste foi uma maneira encontrada para você tirar a cumulatividade de algumas operações. Por exemplo, o contribuinte que já tem um estoque de imóveis hoje, ele já tem um apartamento hoje e ele resolve vender depois que implantou IBS e CBS. Você concorda que ele não vai ter crédito? Porque hoje não tem IBS e CBS. E olha só, ele vai concorrer depois com um cara que comprou um apartamento também de 1 milhão e vai ter crédito. Seria injusto, correto? Então, foi bolado esse mecanismo para reduzir a base de cálculo em alguns casos. Por exemplo, caso de estoque, caso em que o contribuinte ele já tem, como eu posso dizer, na verdade, o contribuinte, ele por algum motivo não precisa pagar IBS ou ele não é contribuinte, e os casos em que ele está construindo um imóvel. Tá? Esse daqui não é um crédito presumido e não é uma alíquota zero, tá? É simplesmente uma redução na base de cálculo. Ele é corrigido pelo IPCA, desde a Constituição até a alienação, e ele só se aplica à alienação. Ele é vinculado ao imóvel e não ao proprietário. Tá? Então, se você vender aquele imóvel, o redutor de ajuste segue o imóvel, não fica com o proprietário. E ele é transmitido sempre nas operações entre contribuintes. Tá joia? Então, se você fizer uma venda de um contribuinte para um não contribuinte, quando esse não contribuinte for revender o imóvel, não vai ter redutor de ajuste, tá? Se for para outro contribuinte. E ele vai ser extinto nos demais casos. Quando o imóvel já for existente em 2026, ou seja, é um estoque, o redutor de ajuste vai ser o valor de aquisição, ou o valor de referência, que eu vou falar logo depois. O que é esse valor de aquisição? Por exemplo, eu comprei um terreno por 100 mil e eu vendi por 500. Então, o redutor de ajuste vai ser os 100 mil que eu paguei no terreno. Ou seja, a base de cálculo vai ser 500 menos 100 mil. Imóvel em construção é o valor do terreno, mais os custos da construção. E olha a complexidade. Você vai ter que ter uma planilha de cálculo, no mínimo, uma contabilidade para anotar esses custos. E para imóveis adquiridos depois de começar a implantação, né, do IBS e da CBS, vai ser o valor da aquisição. E olha só, entram também no redutor de ajuste o ITBI e laudêmio, que foram incidentes na aquisição, contrapartidas de ordem urbanística e quaisquer outras contrapartidas. É interessante, né? Por quê? Porque isso daqui é lobby. Tá? Isso daqui é uma coisa que não deveria ter entrado, mas entrou. Por quê? Porque ITBI ele não compõe a base de cálculo do IBS e da CBS. Como é que você vai tirar da base de cálculo algo que não compõe a base de cálculo? Correto? Mas conseguiram. E olha só que interessante. Se nessas contrapartidas já houve creditamento, aí não pode conseguir um benefício duplo.
Então, se você já teve crédito, essa contrapartida não entra no redutor de ajuste. E aqui é quando que esse redutor de ajuste é constituído. Então, quem tem o estoque de 2026 para 2027, você vai surgir magicamente no seu CIB, no seu cadastro de imóvel, tá, nacional, um número, um redutor de ajuste, que vai ser o que vai deduzir da base de cálculo. Imóvel em construção, mesma coisa. E imóvel adquirido após 2027, na data da operação é que vai ver qual que vai ser o redutor de ajuste. Lembre-se, vai ser o valor da aquisição. E aqui tem uma regra especial para incorporação e loteamento, que esse redutor de ajuste ele não pode ser utilizado de uma vez só. Ele é proporcional. Ou seja, se você vender um apartamento, por exemplo, construiu 100 apartamentos em um terreno, você não pode pegar aquele redutor de ajuste e aplicar ele integralmente, por exemplo, na primeira venda. Tá? Ele tem que ser proporcional ao valor de cada imóvel. E o que é esse valor de referência? Esse valor de referência ele vai ser mais um valor de imóvel que vai ser calculado pela administração tributária. Por que eu falo que é mais um? Qual que é o valor de um imóvel hoje? Depende, correto? Eu vou vender ele para um particular, ele vai ser desapropriado, né? Ou é para fins de IPTU, ou é para fins de TBI, ou é para fins de TCMD, ou é para fins de imposto de renda. Correto? Para cada tipo de operação que você fizer, provavelmente você vai ter um valor de imóvel diferente. E aqui a gente vai ter mais um. Só que a diferença dele é o seguinte: como ele vai ser, né? Ele pode ser um redutor de ajuste, o contribuinte ele teria uma tendência maior de querer aumentar o valor de referência. Por quê? Quanto maior o valor de referência, maior o redutor de ajuste. Ou seja, maior o desconto na base de cálculo. Então, em tese, não deveria, né? Vamos ver se isso acontece no mundo real, não deveria ter problema do contribuinte ficar questionando o valor para baixar, mas sim para aumentar. E temos também um outro redutor, se vocês lembram a fórmula, né? A base de cálculo era o quê? O valor da operação, menos redutor de ajuste, menos redutor social. Esse redutor social é o quê? É uma medida para tentar fomentar, né, resolver o problema de habitação do Brasil. Porque a gente sabe que tem muito problema habitacional, é caro comprar um imóvel, e foi criado aqui um redutor da base de cálculo para ajudar a aquisição de imóveis de baixo valor. Tá? Ele pode ser utilizado apenas uma vez por imóvel e ele cria uma progressividade. Então, por exemplo, se eu fizer uma alienação de imóvel residencial novo, vai deduzir R$100 mil da base de cálculo. Condicionado a alguma coisa? Não, ele só tem que ser novo. Então, acabou de construir um imóvel, vendeu? Deduz 100 mil, logo de cara, além do redutor de ajuste. Aí você fala, pô, César, mas 100 mil, dependendo do imóvel, não ajuda nada, né? Você pega lá, por exemplo, o Fábio, que mora na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, no seu triplex. Correto? 100 mil para ele não vai fazer diferença. Né? Mas para quem vai comprar a sua primeira casa, né, ou, enfim, ele vai ter um desconto bom. Imagina um imóvel de R$200 mil. Já é metade da base de cálculo. Se você comprar um terreno, o valor do desconto é só de 30 mil. E, no caso de locação, R$600 cada mês. Tá? E não me perguntem o que é um lote residencial. Eu coloquei aqui que é o lote, mas é a definição que está na lei. Tá? É a unidade resultante do parcelamento do solo. Mas vem cá, se eu não construir nada ainda naquele imóvel, como que eu sei se ele vai ser residencial ou comercial ou qualquer outra coisa? Terra é terra, concorda? A não ser que o cara monte um barraco lá no terreno e comece a morar. Aí ele vira residencial, correto? Mas, enfim, é o que está definido na lei. E temos também regras especiais, no caso de loteamento e incorporação, para não deduzir completamente logo de cara o redutor social. Ou seja, ele vai ter que ser reduzido proporcionalmente nos casos de loteamento e incorporação. E, só para dar um alívio, um intervalo, muita coisa complexa, né? Você acabou de falar de redutor de ajuste, que é uma coisa super complicada. Vou falar de uma coisa simples, alíquota. Tem coisa mais importante do que saúde, gente? Vida. Né? Médico teve um desconto de 60% na alíquota, correto? Locação teve 70%. Olha que legal. Então, isso daqui, a gente pode ver que esse setor ele teve algum benefício, que foi o quê? Uma redução muito boa na alíquota de locação e de 50% nas demais operações. Alienação,
intermediação, construção civil. Já pensou? Construção civil com esse desconto? E como que fica o princípio da neutralidade? Eu pergunto isso por quê? Porque essa diferença de alíquota faz pensar uma coisa. Aquele cara que ele adquire um imóvel para vender, talvez ele pense agora 2 vezes. Talvez comece a compensar alugar. Por quê? Porque a alíquota é menor, ele vai pagar menos IBS. Talvez compense construir um imóvel para alugar e não vender. Não sei, é o mercado que vai ditar a regra. Mas aqui a gente já tem logo de cara uma diferença que, a meu ver, né, prejudica o princípio da neutralidade. E, como eu falei, né, toda boa regra tem uma exceção. Para incorporação, a gente tem uma exceção também. IBS e CBS são devidos a cada pagamento, ou seja, é regime de caixa. Lembra que na alienação, o fornecimento, né, a alienação, o momento da alienação era o fato gerador? Então, na incorporação e parcelamento, não. É a cada pagamento. Mas também a gente tem que tentar entender. Né, por quê? Foi lobby, tá? Já tem que adiantar que foi lobby. Mas qual que é a questão aqui? Imagina a incorporadora ter que pagar IBS e CBS logo de cara. Acabou de assinar o contrato, já tem que pagar o IBS cheio, sem receber nada. Agora imagina você fazendo isso para o seu prédio inteiro, 100 unidades. Quebra, não quebra? Acho que a gente já viu mais de uma construtora quebrar aqui no Brasil, correto? Então, sabendo disso, foi criada uma regra especial para quê? Para ter o fluxo de caixa, para viabilizar o negócio. Tá? Então não é de todo injustificado. E aproveitamento de crédito, ele pode compensar o crédito das aquisições com os débitos do mesmo empreendimento. Tá? E somente após a conclusão do empreendimento pode compensar com outros débitos. Novamente, porque para a incorporadora terminar a obra, correto? E conseguir utilizar os créditos de maneira sadia. Né? Imagina você pega todo aquele crédito, pede ressarcimento e some no mapa. Né? Acho que ninguém faria isso aqui, correto? Mas, de todo modo, está na lei. Pode colocar o próximo. E falar um pouco do CIB também, né? Porque para a gente conseguir tributar bens imóveis, é necessário ter um cadastro. Quando a gente tributa as pessoas, tem o quê? Cadastro de pessoa física. Quando tributa empresas, temos cadastro de pessoas jurídicas. E quando tributamos imóveis, temos o quê? Nada. Correto? A gente tem um cadastro de PTU, tem o cadastro lá, não sei, que alguém usa lá no cartório, mas hoje não tem um cadastro nacional. Criou-se o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, porém ele está em fase de implementação. Qual que é a ideia dele? É virar o repositório nacional de todos os imóveis do Brasil. Legal, né? Tem que estar funcionando até 2027. E não é só isso, tem mais. Cada obra vai ter que ter um cadastro no CIB. Lembra que tem redutor de ajuste, redutor social, dependendo da regra aí, do caso, você vai ter que contabilizar quanto que gastou na obra. Enfim, para contabilizar quanto gastou em cada obra, você tem que ter um controle de cada obra. Ou seja, o CIB tem que ter um cadastro de obras também. E tem mais. Todo documento relativo à obra de construção civil, expedido pelo município, vai ter que ter CIB. Tá joia? E temos prazos também, olha só que legal. A partir da edição da lei, né? São 12 meses para a administração federal, serviços notariais, capitais dos estados e o Distrito Federal começarem a utilizar o CIB. Ou seja, ano que vem. 24 meses para a administração estadual direta e indireta e demais municípios. Gente, todo município aqui tem um cadastro imobiliário. Bom é relativo, né? Por isso que ele é bom mediador. Tem um cadastro, já começa por aí. Tem um cadastro georreferenciado, tem cadastro de obras. Digo mais, está interligado ao projeto Sinter da Receita para mandar esses dados para o repositório nacional? Pois é, tem 12 meses para isso, tá? E já estamos na reta final aqui, tá? Que são os regimes de transição, que eles estão lá no final da lei complementar 214. E eu falo deles por quê? Porque quando a gente começa a ler sobre o regime específico de bens imóveis, a gente fica preso lá no artigo 250, por ali, né, que está o grosso da coisa, mas no final tem regimes de transição para bens imóveis. Tem um regime específico para incorporação, que na prática é uma manutenção do RET,
regime especial de tributação, tá? Que são para tributos federais, que já existe hoje, e basicamente ele tem uma carga tributária reduzida. E isso os setores conseguiram manter no setor imobiliário. Tá joia? E olha só que interessante, a alíquota é de 2,08%, ou 0,53%, sobre a receita, e não é o valor da operação, tá? Sobre a receita, e é referente apenas à CBS. Olha só que legal, para quem é Estado e município. Não vai recolher IBS. Por outro lado, também não vai apropriar créditos, não pode utilizar os redutores. Tá joia? No caso de loteamento, é parecido, só que a alíquota é 3,65%. Também tem as mesmas restrições. Pode continuar. E temos um para locação, que também é 3,65% sobre a receita, mas ele é referente a IBS e CBS também, ou seja, são os dois tributos. E neste caso é interessante porque ele pode apropriar crédito, tá? Diferente dos dois primeiros, aqui pode apropriar crédito. E temos um outro que eu nem me aventuro a falar porque ele é meio complicado, mas a gente tem um regime de transição para as operações que incidem em IBS, que você vai poder deduzir da base de cálculo do IBS, e não da CBS, tá? Só do IBS, tudo que foi tributado pelo ISS e ICMS, e for utilizado na sua obra. Tá joia? E você vai poder deduzir proporcionalmente o que você gastou, porque o ISS e o ICMS, a alíquota vai caindo ao longo do tempo, correto? Então, para deduzir da base de cálculo, vai ser ponderado por essa dedução. Tá joia? Quanto mais você reduzir a alíquota, menos você pode deduzir aqui do IBS. E eu coloquei a parte final, que é o bônus e a surpresa, tá? Que é o seguinte, tudo que eu falei aqui está complicado, né? Dá para complicar mais. Sabe aquela prova de matemática que o teu professor te ensinou, que 1 mais 1 é 2? E daí na hora que você foi fazer a prova, caiu multiplicação, raiz quadrada, potência, integral, derivada e o teorema de Stokes? É isso daqui. Tudo que você olhar aqui tem alguma coisa que tem que prestar bastante atenção, né? Por exemplo, redutor social. É fácil, deduz 100 mil da base de cálculo. Mas espera aí, se eu peguei um imóvel que é tão barato que eu não usei 100 mil, na segunda venda, eu posso usar o saldo que restou? Não está falando isso na lei, mas pode. Construção civil, que é um problema do ISS hoje também. Quando que ocorre o fornecimento do serviço de construção civil? É quando eu dei uma martelada no prego, é cada tijolo que eu coloquei, cada pincelada que deu no imóvel, ou é na hora do habite? Ou é na hora, a cada medição? Surpresa. Sabe qual que é a resposta? Não sei. Vamos descobrir juntos. Pode ir. E outra coisa, lembra que eu falei do CIB agora há pouco? O que a gente vai fazer se aquele imóvel não tiver CIB em 2027? Então, eu também não sei. Tá? O pessoal do operacional está quebrando a cabeça com isso daqui, porque vai ter que emitir uma nota fiscal, a nota fiscal deveria ter um CIB, mas e se não tiver CIB? Né? Valor de referência. E se mais de um ente federativo quiser atribuir um valor de referência? Né? Eu posso falar que aquele imóvel vale 100 mil, correto? A prefeitura fala que vale 100 mil, o Estado fala que vale 150, a Receita fala que vale 200. Qual que vai valer? Não sei, vai ficar para regulamento. E, enfim, não vou me alongar mais porque dá para discutir isso eternamente, dá para fazer até uma tese de doutorado, de tão complicado que é. Tá? Se tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim. Tá? Eu vou deixar o meu e-mail aí na tela e eu fico à disposição. Muito obrigado.